Pessoal, então vamos lá. A ideia aqui, né? Qual é a ideia? A ideia é partir de algumas premissas em termos, né, da lógica comportamental, psicológica, daquilo que tende a acontecer na audiência, né? Obviamente que a partir de uma das várias possibilidades de compreensão de comportamentos, né? Para, a partir dessas premissas, a gente entrar nessa questão que eu não tenho dúvida que é muito relevante, né? E eu vou tentar trazer situações práticas aqui, e que são, né, assim, eu diria, não vou dizer que isso seja determinante, mas não tenho dúvida que em muitos casos terá, né? Não necessariamente em todos, né? E aí cada um tira as suas próprias conclusões depois, né? A partir da nossa conversa aqui. Então, o ponto de partida, pessoal, e assim, não se preocupem com nomes, com terminologias. Eu estou só desenvolvendo rapidamente aqui um raciocínio para servir de referência e contexto para que a gente vai tratar em seguida, tá? Existem várias possibilidades, né? Várias, digamos, escolas, modelos, né? Igrejas de análise, né? Eu estou tratando aqui de uma das possibilidades de compreensão de comportamento que envolve essa ideia muito alinhada com a psicologia comportamental, que, né, diga-se de passagem, foi a minha área de formação, né? Assim, eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado em ciências do comportamento dentro, né, de um programa de pós-graduação em psicologia da Universidade de Brasília, que é um programa, né, tradicional, sério, respeitado, ralei pra caramba, é, obviamente, né, com o resultado em termos do que eu consegui levar dessa experiência para dentro da sala de audiência proporcional, mas é muito alinhada com essa ideia da psicologia do comportamento, né? E aí dentro, né, dessa forma de entender comportamentos, e vocês verão, né, que faz todo sentido essa forma para efeito da gente entender o que acontece na sala de audiência, a gente pode considerar que, assim, basicamente, tudo que a gente faz pode se enquadrar em duas possibilidades de comportamento, né? Na vida, né, não só na sala de audiência, mas na vida de forma geral, que a gente pode classificar como comportamentos que a gente chama tecnicamente de respondentes e operantes, né? Qual é a diferença entre um e outro? Os comportamentos respondentes, eles correspondem, eles têm uma lógica de estímulo-resposta, né? Estímulo é qualquer coisa que acontece no contexto em que vivenciamos, no nosso ambiente, e que acaba levando a uma consequência comportamental, né? Então, se você estiver caminhando pela rua tranquilamente, pensando, né, em mil coisas e nem tendo atenção no que está acontecendo, e um sujeito encosta em você e coloca uma arma do seu lado, né, e diz isso é um assalto, significa dizer que foi apresentado um estímulo naquele ambiente que tende a levar uma série de respostas, né, que inclusive, quer dizer, a partir do momento que a gente com as nossas estruturas sensoriais temos contato com esse estímulo, captamos esse estímulo, processamos esse estímulo, ou seja, existe alguém que está encostando um objeto no meu corpo e pronunciando algumas palavras. Esse é o estímulo ambiental. Eu, a partir do momento que tenho contato com isso, através das minhas estruturas sensoriais, auditivas, enfim, isso vai ser processado no meu cérebro, de modo que eu vou compreender que aquilo significa uma ameaça à minha sobrevivência, o que vai acionar uma série de mecanismos, inclusive relacionados à sobrevivência, né, que lá na neurociência o pessoal vai chamar de estruturas do sistema límbico, que vai gerar uma série de respostas, principalmente em termos hormonais, né, e neurais, e aí me refiro a neurotransmissores específicos, que na prática, né, vai virar noradrenalina, por exemplo, e vai gerar uma série de consequências, como disparo de frequência cardíaca, sudorese, e que vai me levar a praticar uma resposta corporal, inclusive, de modo que eu posso ficar paralisado, eu posso reagir ao assalto, eu posso gritar, eu posso chorar, de modo que esse foi um estímulo que foi apresentado no ambiente e eu tive essa reação. A mesma coisa, né? E essa reação é o que a gente chama de comportamento respondente, é uma consequência. A mesma coisa acontece na sala de audiência. Existem estímulos que nos são apresentados que vão gerar respostas comportamentais. Então, tomando como referência esse exemplo aí, né, da agressão verbal. Né? Então, alguém diz, doutor, essa proposta é imoral. Aliás, essa petição inicial é imoral, porque o que está na petição inicial e o valor que foi colocado na petição inicial é uma vergonha, o trabalho que foi feito na petição inicial. Aquilo, pessoal, vem como uma agressão à nossa imagem, e, aliás, né, não subestimem o potencial de agressão à imagem. Não só em termos de você poder estar agredindo a imagem de alguém, como quando você é vítima. E vejam vocês, né? Existem, sem querer devagar muito, né? Mas só para ajudar na compreensão da lógica da coisa. Eu não entrei nisso aqui, mas quando a gente fala em comportamento respondente, a gente classifica os comportamentos respondentes entre comportamentos inatos, ou que a gente fala tecnicamente que são estabelecidos num nível de aquisição de comportamentos que a gente chama de filogenético, e nós temos comportamentos que são aprendidos ao longo da nossa vida, que a gente chama de adquiridos no nível ontogenético.
Esses comportamentos que nós adquirimos no nível filogenético são os comportamentos inatos, que a gente já nasce com ele. Então, por exemplo, a gente não aprende a dilatar a pupila, a reagir com a pupila, quando alguém joga luz no nosso olho. A gente não aprende que quando alguém pressiona, né, de forma abrupta, né, ou seja, bate na patela do nosso joelho, nós esticamos a perna. Esses são comportamentos respondentes, são respostas que apresentamos que já é inerente à nossa espécie e a gente adquire isso ao longo da nossa história evolutiva. A girafa, por exemplo, não teve o pescoço do tamanho que ela tem ao longo de toda a sua história evolutiva. Isso foi adquirido, né? Assim, nós, seres humanos, por exemplo, estamos num processo, muitos estudiosos dizem, estamos num processo em que a gente cada vez mais adquire capacidade do que se chama de atenção dividida, que é você ter contato com vários estímulos ao mesmo tempo, e perdendo a capacidade daquela atenção típica que é o foco direcionado a um único estímulo por conta da nossa vida. Pois bem, por que eu estou falando desse blá 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 todo, pessoal? Porque existe uma discussão na psicologia evolucionista sobre se a preocupação com a imagem ela é algo que a gente aprende na nossa convivência social ou a gente já nasce com ela. Obviamente, né, assim, a preocupação com a imagem ela tende a ser dada na grande maioria dos seres humanos que não tem nenhum problema neurofuncional, né? Assim, por exemplo, né, existem pessoas que sofrem lesões em determinadas áreas do cérebro que perdem o freio, né? Que algumas pessoas, o pessoal na área médica costuma falar, né? Desfrontalizado, porque é afetada aqui a área do córtex pré-frontal. E o cara fica sem noção, a pessoa fica sem noção, sem limite, né? Assim, ela não tem freio social, digamos assim, né? Quando a gente toma determinadas drogas, isso também tende a acontecer, né? Que a gente bebe. Enfim, tudo isso teria por trás o quê? A preocupação com a imagem. Né? Enfim, pessoal, o fato é que, então, se você está na audiência e o advogado, o seu ex-adverso, na frente do juiz do seu cliente, te chama de picareta, isso é uma agressão. Você recebe esse estímulo como uma agressão à sua imagem, que vai tender a levar toda essa consequência. Mas por que eu estava voltando aqui ao raciocínio da psicologia evolucionista? Então, o fato é o seguinte: existem estudiosos que dizem assim: a preocupação com a imagem, que é o que estaria por trás dessa reação, ela é aprendida socialmente. A gente aprende a se incomodar com a opinião dos outros ao longo, né, da nossa vida em sociedade, em família, enfim. Existem aqueles que defendem, e tem bons argumentos para isso, que a gente já nasce com a preocupação com a imagem. E um dos argumentos que se usa muito nessa área do evolucionismo para identificar se um comportamento ele foi adquirido num nível filogenético ou não, é verificar se esse comportamento se manifesta em outras espécies. E existem estudos que mostram macacos e leões tendo uma preocupação com a imagem, que tem um sentido de aceitação no grupo, no bando, que tem uma lógica de garantia de sobrevivência e uma série de benefícios. Mas isso não nos interessa. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para vocês terem consciência do quanto a preocupação com a imagem é algo que impacta. É o poder que tem. E a partir disso, tanto você entender quando você é vítima de uma agressão à imagem, o processo que está por trás disso, não é fácil. Né? Eu, por exemplo, hoje, eu tenho 23 anos de magistratura. Eu não tenho histórico, em 23 anos de magistratura, de problema de convivência com advogado, muito menos de audiência. Agora vejam só, pessoal. Para alguém, digamos, me tirar do sério, eu quero dizer, para algum advogado adotar uma postura que eu vou entender como uma agressão à minha imagem e a partir dessa compreensão permitir que se desencadeiem todos esses mecanismos que estão aí na tela de vocês, quando tem uma agressão verbal, é muito difícil. Por quê? Porque, seja, né, pela experiência, seja pelo estudo desses assuntos, vamos dizer, eu tendo a me blindar disso. Agora, também, não faz muito tempo, eu fazia uma audiência, estava lá meio desfocado, desconcentrado, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e o advogado adotou uma postura, o advogado que estava pelo reclamante, que inclusive era um advogado que estava fazendo audiência com outro advogado, que levou uma reação minha. Assim, o que aconteceu? Eu estava ali, né, digamos, pouco atento àquilo, e me deixei cair nessa armadilha, e me tirou do sério. Né? Porque eu estava, né, assim, eu diria assim, eu não estava muito de espírito armado e ligado, né, com o meu foco atencional, pronto para receber uma agressão, não como algo que vai ameaçar a minha sobrevivência, em termos de imagem, mas como simplesmente um comportamento que foi apresentado por aquele advogado com a intenção de que eu tivesse essa consequência e não tive, né? Quer dizer, naquele caso, tive. Então, pessoal,
Por que eu estou dizendo isso para vocês? Tanto no sentido de que vocês saibam medir as palavras, quanto no sentido de como vocês vão receber aquela agressão que vem para cima de vocês. Né? O fato, pessoal, é que quando isso acontece, alguém, né? Existe, só pegar um gancho aqui num conceito importante que a gente vai trabalhar hoje aqui também na prática, que tem lá na segunda aula, que é o quê? Eu acho que foi na segunda aula. Que é aquela ideia, não, na primeira aula, melhor. O pessoal de Harvard, quando eles sistematizaram os modelos de negociação, e que é tratado na primeira aula, da negociação de barganha, uma das características que o pessoal de Harvard mapeou era de que, na negociação de barganha competitiva, há uma tendência de você entrar numa lógica de busca de culpados, em que você tenta legitimar aquilo que você está colocando a partir da desconstrução de quem está do outro lado, da imagem de quem está do outro lado. E um outro conceito que eles trabalham é a ideia do foco na pessoa. São dois conceitos que estão juntos. Em contraposição, a ideia do foco no objeto. Olha só, pessoal, veja esse exemplo. Vamos imaginar duas situações numa audiência. Situação 1. O advogado, ou a mesma parte, diz, né, do reclamante, para o reclamado: você não me pagou minhas horas extras. Eu fiz horas extras e você não me pagou. Você não paga o que deve. Você não honra os seus compromissos. Você não cumpre as suas obrigações. Você não respeita as pessoas que trabalham para você. Situação 1. Foco na pessoa versus foco no objeto, tá? Situação 1. Situação 2. Existem horas extras inadimplidas que precisam ser pagas. Na situação 1, o foco está em quê? Na pessoa ou no objeto? Você não pagou as horas extras. Eu fiz horas extras e você não me pagou. Você não honra os seus compromissos. Obviamente, o foco está na pessoa. Na situação 2, existem horas extras inadimplidas que precisam ser pagas. O foco está no objeto. Vocês acham que quem ouve do mesmo jeito? Para falar é uma maravilha, é uma beleza, mas para ouvir, não vai ouvir do mesmo jeito. Aquilo vem como uma agressão à imagem e vai levar a toda essa cadeia de consequências aqui, pessoal. A partir do momento que esse estímulo é captado e processado, reação fisiológica, taque, adrenalina, né? Eu vou ter liberação, ativação, né, da amígdala, que vai levar à produção de um hormônio que vai resultar em adrenalina, mudar a frequência cardíaca, né, enfim, alterar a sudorese, salivação e por aí vai. Isso pode, em termos comportamentais, né, como o pessoal diz, fora da pele, isso pode levar a uma reação, a uma expressão facial correspondente à forma como aquele estímulo foi captado. Isso pode levar a um choro, a um grito, a uma agressão física, enfim, que, diga-se de passagem, foi impulsionado por aquilo que a gente chama de emoção. No fundo, pessoal, e cada dia aparece uma emoção diferente, né? Mas, assim, no fundo, emoções são combinações de neurotransmissores que vão gerar, que vão ter determinadas reações, né? Ativando determinadas áreas do nosso cérebro. É isso. Estar alegre, né? Assim, tem gente que não. Isso é reducionismo. Sim, em alguma medida, sim. Mas eu costumo brincar dizendo que a vida é bioquímica. O nosso estado de alegria. O que é? Por exemplo, você está lá na final, o cara que é fanático pelo time de futebol, está na final do campeonato, disputa de pênalti, e o cara vai bater o pênalti e faz o pênalti e o time ganha o campeonato. O que eu tenho ali? Eu tenho muita dopamina com muita adrenalina, que vai redundar numa emoção que a gente chama de euforia. Né? Então vai ser isso, pessoal. Como eu posso ter também, se o juiz vira e fala assim, nossa, nossa, doutora, olha, parabéns pelo trabalho que você fez na petição inicial, parabéns pelo trabalho que você fez na contestação, enfim, levanta a bola lá do advogado ou da advogada, aquilo também tenderá a levar a um outro comportamento respondente que vai envolver outros mecanismos e outros neurotransmissores, né? Provavelmente muita dopamina vai ser liberada ali naquele momento. Se tiver adrenalina também, a pessoa fica eufórica, né? É uma mistura de nervosismo com satisfação, que vai levar a uma expressão facial, que vai levar a um comportamento verbal, né? Vocal, né? De retribuição, seja lá o que for. É isso, pessoal, que a gente vai chamar de emoção. Então, na audiência de conciliação, é um ambiente em que, como também na audiência de instrução, a todo momento a gente não controla esse ambiente e virão estímulos que podem nos levar a determinadas respostas comportamentais. Aí nós estamos falando de comportamento respondente. Já o comportamento operante é aquele que a gente pratica em busca de uma consequência. Né? Então, vamos dizer, se eu tomei uma atitude esperando que venha o elogio do magistrado, né? Então, vamos dizer, essa é a consequência que eu estou buscando lá no ambiente. Eu estou buscando um estímulo do ambiente. Eu estou agindo para, né? Enfim, e essa consequência naturalmente pode vir ou não. A gente classifica, né,
num certo reducionismo, para o que interessa aqui, as consequências que a gente busca em reforço e punição. Então, muita gente diz assim, ó, a nossa vida é buscar reforço e fugir de punição, né? Punição é tudo aquilo que nos é aversivo. E essa aversividade pode vir por algo que aparece no ambiente, então uma pessoa armada, né, dirigindo uma arma para você, ou pode ser também algo que é suprimido, né, da gente, né? Por exemplo, a sentença condenatória, inclusive o meu trabalho de mestrado foi muito em cima da sentença como fonte de que a gente chama, né, de contingência de reforço e punição. Mas, né, o fato é que a gente pode tomar atitudes buscando determinadas consequências, né? Então, por exemplo, como estou dando um exemplo que a gente pode chamar de posturas reforçadoras, né? Escutativa. Pessoal, assim, eu vou nessa aula trazer conceitos que são trabalhados em outras aulas, mas sem prejuízo disso, fica a sugestão para que dê uma olhada lá. Na aula de técnicas, que está lá gravada, né, assim, eu desenvolvi uma série de técnicas, inclusive classificando como técnicas mais do jogo da barganha, técnicas mais do jogo cooperativo. Mas, assim, tem uma técnica que eu bato muito nela, que é fundamental, que é a escutativa. Que eu digo assim, o que é escutativa? Escutativa significa você direcionar o seu foco atencional para o seu interlocutor e sinalizar que você está direcionando. Então, significa que quando o seu ex-adverso, ou a parte contrária, está falando, você vai dirigir o seu olhar para ela e vai sinalizar, seja com expressões faciais, seja dizendo, ó, estou anotando aqui o que você está falando para depois eu não me esquecer. Né? Você pode até fingir que está anotando, faz de conta que está anotando, né? Mas é uma sinalização, e isso faz parte da escutativa, é você direcionar e sinalizar. O único cuidado é quando for fazer expressão facial, jamais fazer expressão facial de reprovação. Ou faz de cara de paisagem, ou faz de concordância. O problema da concordância é você sinalizar concordância quando você não concorda, né? Ou quando não é interessante você sinalizar que concorde, né? Então, por isso, por exemplo, eu fiz um treinamento em 2012. Em 2012, eu passei uma temporada na Califórnia, que eu fui fazer um treinamento na área de mediação. A gente ficava, assim, mais de um dia, nós ficamos 2 dias inteiros fazendo exercício de cara de paisagem. Eu treinei cara de paisagem. Eu faço cara, né, assim, quando eu faço cara de paisagem em audiência, né, eu faço assim, eu treinei para isso, né? Então assim, agora, cara de reprovação, jamais. Nunca faça cara de reprovação numa audiência de conciliação. Você pode estar fazendo audiência de discussão, você não vai ganhar nada com isso. Então, escutativa é isso, é você direcionar o seu foco atencional e sinalizar que está direcionando. E eu costumo dizer muito assim, principalmente em formação de conciliadores e mediadores, eu digo assim, no mundo que a gente vive hoje, assim, né, eu tive um professor, né, da psicologia, ele inclusive é um cara muito da clínica, né, ele é clínico, né, um cara terapeuta e tal. Ele fala assim, a gente vive a era dos retirantes da seca afetiva, né, que era uma expressão que era usada antigamente, né, na época da seca do Nordeste, né, os retirantes da seca. Ele fala, os retirantes da seca afetiva. O que está por trás disso? Porque assim, a gente vive um mundo, você chega na sua casa, você está no seu ambiente doméstico familiar, e você vai parar para pensar, quantas vezes alguém parou para conversar direcionando o foco atencional para você? Você vai conversar com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, é você olhando o celular, ele olhando o celular, todo mundo está olhando o celular, e ainda diz assim, né? Vai falando aí que eu estou ouvindo, né? E aí, o ponto é o seguinte, pessoal, obviamente, existe um outro conceito importante da psicologia que a gente trabalha, que é a ideia do seguinte, o valor reforçador de um estímulo é proporcional ao nosso nível de privação e saciação. Como assim? Vamos imaginar o seguinte, 2 situações. Situação 1, eu corri uma maratona, acabei de correr uma maratona no calor de 40 graus, se é que isso é possível, cheguei no final. O estímulo é água, tá? Estímulo é água. Um copo de água. Situação 2. Eu estou numa sala de aula com ar-condicionado, acabei de tomar 1 litro de água sentado numa cadeira. A pergunta é, o nível de privação versus saciação do estímulo à água é igual nas 2 situações? Não. Onde você está mais privado? Na maratona. Onde você está mais saciado? Quando você está na aula. Onde você vai dar mais valor? Na maratona, que você está mais privado. Onde você está vendo menos valor? Né? Quando você está na sala. Isso vale para tudo, inclusive dinheiro, por parte do reclamante. O reclamante que está com a corda no pescoço, ele tem um nível de privação, de dinheiro. O reclamante que não está precisando de dinheiro, ele já tem outro nível de privação. Isso vai impactar na forma como ele enxerga o estímulo dinheiro que está em discussão ali na audiência de conciliação. E isso vai levar a gente para uma outra questão que eu não quero entrar muito aqui, mas eu chamo a atenção para estar no radar de vocês, que diz respeito à ideia de impulsividade e autocontrole. Como assim, pessoal? O que é? Se eu falasse assim, né? Eu estou vendo as 2 Lucianas aqui na minha frente, né? Mas assim, se eu dissesse assim, Luciana, você prefere ganhar R$ 1.000 agora ou R$ 1.000 daqui a um ano? Aí, se as Lucianas são pessoas normais, elas vão dizer, eu prefiro ganhar R$ 1.000 aqui agora, R$ 1.000 agora.
do que esperar um ano para ganhar os mesmos R$ 1.000. Aí, se ela falasse assim, não, eu prefiro 1.000 daqui a um ano, a gente, inclusive, trataria elas como loucas e tiraria ela da pesquisa, porque seres humanos normais preferem consequências reforçadoras, não aversivas, imediatamente, do que esperar por elas. E a espera faz com que se perca valor. Aí se eu virasse assim, tá bom, então eu já sei que as duas Lucianas não são malucas, né? Elas preferem R$ 1.000 agora. Aí eu viro e falo assim, e se eu oferecer R$ 100 agora, R$ 1.000 daqui a um ano? Aí digamos que ela falasse, não, R$ 1.000 daqui a um ano. Aí eu vou aumentando, aí eu chego em 500, 500 agora e o 1.000 daqui a um ano. Ah, 1.000 daqui a um ano. Aí eu chego em 700. Aí uma Luciana fala assim, não, 700, eu pego 700 agora, ao invés de 1.000 daqui a um ano. Aí a outra Luciana fala assim, eu não, eu quero 1.000 daqui a um ano. Aí eu aumento 800, também não, 900. Aí ela fala, não, eu topo 900 agora, ao invés de esperar um ano para receber 1.000. O que aconteceu? Uma Luciana que falou, eu pego 700, significa que ela, na análise entre o maior que vem depois, ou atrasado, e o menor imediato, a Luciana, a primeira Luciana, que pegou 700, uma preferiu os 700 ao invés do 1.000. Outra rejeitou os 700 e só aceitou os 900. Isso significa o seguinte, para a Luciana que aceitou só os 900, ela tem maior capacidade de esperar pela consequência maior do que a primeira Luciana. Aí a gente diz assim na psicologia que ela tem mais autocontrole. E a primeira Luciana, a gente diz que ela é mais impulsiva, o que não quer dizer que uma é melhor que a outra. Isso é fruto de um aspecto subjetivo. Você já deve ter ouvido falar daquele experimento do marshmallow, das crianças que tinham que escolher entre esperar para ganhar uma recompensa maior ou pegar com recompensa imediata. Aí os caras fizeram esse teste com essas crianças, aí depois acompanharam até a vida adulta. E aí viram que aquelas que esperavam mais era mais bem sucedida e tal, não sei o quê. Mas assim, a questão, pessoal, é que isso tem um componente subjetivo pessoal, mas tem um componente objetivo. E eu tratei exaustivamente disso lá na primeira aula, inclusive envolvendo a questão do risco. Se a Luciana número 1 precisa de dinheiro por uma questão de emergência de saúde, independente das condições subjetivas dela, ela vai ser mais impulsiva que a segunda Luciana. E aí, pessoal, vocês já sabem, se a gente levar para dentro da sala de audiência, qual é a consequência menor imediata versus a consequência maior atrasada. Qual é a consequência menor imediata, pessoal? Vamos lá, se ninguém me responder, eu vou entrar em depressão. Qual é o menor imediato, pessoal? Quando o reclamante escolhe entre acordo ou sentença, ele está optando entre uma consequência imediata, porém, tem um outro componente que eu não falei até agora, que é a certeza versus incerteza. Mas já avançando, trazendo também, porque a incerteza também faz perder valor. Quando o reclamante fala, eu quero acordo, ou reclamado, que aí a lógica é outra, mas se o reclamante fala, eu quero o acordo e não a sentença, ele está fazendo uma escolha por uma alternativa menor, imediata e certa. Quando ele fala, eu quero a sentença, ele está escolhendo uma consequência maior, atrasada, não imediata e incerta. O grande detalhe é que aqui, pessoal, a gente junta certeza versus incerteza com imediatidade versus atraso. Beleza, pessoal? Essa viajada toda, né, que eu acabei fugindo um pouco aqui do que eu estava falando da escutativa, mas é trazendo outros conceitos que são trabalhados em outras aulas aí no curso, para não perder essa oportunidade. O fato, pessoal, voltando aqui à escuta ativa, que eu estava falando de escuta ativa, fui falar de reforço e punição, aí, né, entrei nessa questão aí da imediatidade do atraso, que é algo importante também para a gente levar em conta. Mas o que eu queria dizer da escuta ativa voltando aqui ao raciocínio, eu estava falando disso por quê? Porque eu estava falando do meu professor, falava dos retirantes da seca afetiva. E aí o ponto que eu quero chegar é o seguinte, na escuta ativa. As pessoas que são mais carentes de afeto, escassas de afeto, que têm mais escassez de afeto, darão mais valor numa escutativa do que as pessoas que estão saciadas de afeto. O fato, pessoal, é o seguinte, fazer escutativa não custa nada, você não vai pagar nada por isso. É de graça você fazer escutativa. Você não vai perder nada, você não vai pagar nada. E corre o risco, pessoal, de que para aquela pessoa com quem você está interagindo naquela audiência, aquele momento, talvez naquele dia, ou naquela semana, ou naquele mês, o único momento em que alguém falou com ela, olhando nos olhos dela e sinalizando que estava prestando atenção nela, foi nesse momento. Aí, imagina o poder que isso pode ter. Não estou dizendo que isso é mágica ou milagre, mas estou dizendo que isso pode fazer a diferença.
A questão do rapó, que também pode ser, eu estou falando de posturas que podem ter esse sentido reforçador, de significar para o outro lado um estímulo reforçador que é colocado no ambiente. A história aí do rapó. O que é o rapó? Eu achava, pessoal, é o seguinte, aí duas coisas, aproveitava para chamar a atenção sobre um outro detalhe. Eu achava assim, quando a gente começou a trabalhar na formação dos conciliadores e mediadores, também na Justiça do Trabalho, lá por volta de 2016, e eu estava à frente disso, que à época eu era o juiz auxiliar da vice-presidência do TST e comandava toda essa, vamos dizer, essa operação de implantação de Sejuscs na Justiça do Trabalho, que não existia até 2016, o primeiro Sejusc oficialmente, quer dizer, a possibilidade de Sejusc nasceu em outubro de 2016, com a então resolução 174, né, agora recentemente substituída pela resolução 415, aí, o manual que já vinha lá do CNJ e que já era trabalhado nos TJs e nos TRFs, dizia que tem que fazer declaração de abertura. O que é a declaração de abertura? É quando o conciliador e o mediador ele vai iniciar a audiência e vai se apresentar, explicar qual é o objetivo daquele procedimento. Aí, o que acontece? A coisa que conciliador e mediador mais tem medo é de cara feia de reprovação de advogado em declaração de abertura. E aí, pessoal, vocês já estão intimados aqui ao seguinte: quando forem fazer audiência no Sejusc, quando o servidor, o conciliador, terminar de fazer a declaração de abertura, obviamente, né, com cuidado para não ficar uma coisa muito forçada, você vai virar e falar assim: olha, você vai fazer escutativo enquanto ele estiver falando, ele ou ela, quando terminar de falar, você vai dizer assim: olha, parabéns pela sua declaração de abertura, viu? Gostei. Você vai dizer isso. Além disso ser extremamente reforçador para esse camarada, que, né, e mais uma vez, você não vai perder nada com isso, você só tem a ganhar trazendo ele para o seu lado. Além de ser uma postura reforçadora, você vai sinalizar para o seu ex-adverso que você entende do assunto. Porque você vai usar uma expressão técnica. Gostei da sua declaração de abertura. E aí, eu tenho feedback de aluno, uma aluna minha, que foi fazer uma audiência no Sejusc da Barra Funda, na segunda região, numa execução, ela estava pelo executado. E ela falou: professor, eu já mandei essa da declaração de abertura, o conciliador ele olhava para mim, a gente como se a gente estivesse na mesma sintonia, e o ex-adverso meio perdido, e segundo ela, a leitura dela, eu comandei a audiência, consegui fechar um acordo, meu cliente ficou super satisfeito e tal, parará. Em execução, né? Que é uma barra. Então, aí muito bem. Aí por que eu estou falando da declaração de abertura? Porque eu estava falando do rapó. Eu achava que esse negócio de declaração de abertura era uma bobagem, isso é uma perda de tempo. Os conciliadores, eu defendi internamente que a gente excluísse a declaração de abertura, que isso era perda de tempo, que é melhor direto ao ponto, para ficar nesse blá blá blá. Até que, quando eu estava fazendo doutorado, e aí eu fiz uma disciplina que, para mim, assim, teve um papel importantíssimo, que era psicologia evolucionista. Aí eu estudei um texto sobre. Está até errado a grafia, né, como eu escrevi aí no slide, né? Não é grooming, é grooming talk. O que é o grooming talk? É um comportamento de chimpanzés que, quando um chimpanzé macho alfa quer sinalizar para o outro que ele não está para briga, não está para ali disputar território e tal, ele abaixa a cabeça para o outro catar piolho. E se o outro catar piolho, significa que, vamos dizer, ele entrou nesse jogo. Esse é o grooming talk. E aí eu tive a grande sacada. O rapó é o grooming talk da audiência de conciliação. É o momento em que você é de jogar a conversa fora mesmo, obviamente com um limite, mas de você sinalizar o seguinte: olha, eu não estou para briga, né? Vamos tentar chegar num acordo. Então, isso também pode ser uma postura. Inclusive, você pode encontrar pontos de afinidade, que é um outro conceito que eu trabalho na aula dos princípios da persuasão. Existem vários estudos que mostram o seguinte: a gente tem mais facilidade para fazer concessão para aquelas pessoas quanto às quais a gente tem uma proximidade do comparativamente que a gente é mais distante. Por exemplo, tem estudos que fazem assim. Você pega assim, tipo, seu irmão, seu primo, seu vizinho, seu colega de trabalho, seu amigo de infância, seu colega de trabalho. Então, é como se cada uma dessas pessoas tivesse uma distância afetiva em relação a você. E aí, o que os estudos comprovam? Que a gente tem mais fácil, quanto mais próximo, mais fácil é da gente fazer concessão. Então, você consegue, por exemplo, que é isso que vai determinar o acordo, né? Mas são coisas que podem ajudar. Né? Adjetivação positiva, né? Eu digo assim, olha, ou você faz adjetivação positiva ou você não evita a adjetivação, né? Você trabalha mais numa lógica objetiva. E você tem as posturas que podem ter um sentido punitivo, né? Não dá atenção, né? Tratar com desdém, a pessoa está falando, né? O juiz, por exemplo, está nem olhando, ou o ex-adverso também, adjetivação negativa, né? Enfim, eu estou trazendo aqui conceitos, esses conceitos são trabalhados lá na aula de técnicas, né? Beleza? Até aqui, pessoal? Aí, assim, para a gente, né, fechar esse raciocínio, né, eu costumo, eu construí essa frase, né, e que eu acho que diz muito sobre essa conversa toda, né, que a gente está tendo, né, que junta esses dois conceitos, né?
a ideia de que o comportamento, né, de uma pessoa pode levar a uma consequência da outra pessoa, na realidade, ali da audiência de conciliação. Como assim na prática? Considere que o advogado reclamado, antes de apresentar a proposta de acordo, com a intenção de criar condições favoráveis de diálogo, se dirige ao advogado reclamante e agradece a atenção e boa vontade para ouvir a proposta e elogia a petição inicial. Pessoal, o que acontece aqui, pessoal? Vamos destrinchar isso aqui, né? O que a gente tem? O que o advogado reclamado, quando faz isso, quer? Busca de boa vontade, né? E aqui, quando ele elogia o outro advogado, ele vai estar usando o que a gente chama, né, de técnica do afago. Pessoal, existe uma diferença entre afago e elogio vazio. Eu não estou falando para você sair, virar rolando leve, sair elogiando por elogiar. Sabe qual é a diferença entre o afago e o elogio vazio? Que é a diferença entre o que é reforço, reforço e estímulo neutro. A gente fala assim, que o reforço ele é funcional, ou seja, eu só digo que algo é reforçador se ele liberar dopamina. Se ele não liberar dopamina, ou seja, se alguém me faz um elogio vazio, não vai me liberar dopamina. E aí não foi reforçador. Então não foi afago. Afago é quando me faz liberar dopamina. Então, quando você faz elogio vazio, né, uma coisa, rolando lero, não tem dopamina, não rola dopamina. Por isso que não é afago. Muito bem. Qual a diferença entre o afago e o elogio vazio? É que o afago ele tem fundamento. Então, se você diz assim, olha, doutor, você está pelo reclamando. Olha, doutor, antes de mais nada, só registrar aqui, o senhor fez um belo trabalho na petição inicial, me deu muito trabalho para fazer a contestação, portanto, principalmente, aí, vamos lá, 3 situações, tá? Situação 1. Antes de fazer minha proposta, eu quero agradecer aqui o doutor Fulano, que é o melhor advogado do mundo, doutor Fulano, é isso, aquilo. Situação 2. Olha, antes, né, só reconhecer aqui o belo trabalho que foi feito na petição inicial pelo doutor Fulano. Situação 3. Olha, doutor Fulano, o senhor fez um belo trabalho na petição inicial. Inclusive, naquele trecho lá da Casa de Pedir, que o senhor veio com um argumento assim, assim, assado. Qual é a diferença entre as 3 situações? A primeira, fundamento zero, totalmente rolando leve. A segunda, eu já tenho um fundamento, que não é tão consistente assim. Na terceira, aí não tem dúvida. Por quê? Você está trazendo um recorte da realidade. Você está inventando a parte da causa de pedido que você está fazendo isso. Então, isso tende, né, obviamente, que só tem afago se liberar dopamina. Isso tende a contribuir para isso. Né? Então, essa é a diferença. Eu não estou falando para você, para ninguém aqui virar rolando leve e sair elogiando por elogiar. O elogio tem que ter um fundamento, baseado ali na realidade que está posta. Ainda que seja uma forçação de barra da realidade, né? Assim, obviamente que tudo tem um limite, né? O cara fez um trabalho tosco na petição inicial, aí você vai dizer que, uma bela petição inicial, uma peça poética jurídica, né? Não rola, né, pessoal? Enfim, tudo bem até aqui? Beleza? Então, voltando àquela estrutura. Então, eu vou usar do afago, criar essa boa vontade. Do lado do advogado do reclamante, se o afago funcionou, significa o seguinte: apareceu um estímulo no ambiente, que é um estímulo que a gente fala reforçador ou apetitivo, que vai levar a uma consequência que pode vir ainda que não vai liberar um jato de dopamina, né? O cara vai, como se tivesse consumido, né, uma droga, né, que mexe com esses centros dopaminérgicos, né, tipo cocaína. Não, ele não vai ficar assim. Mas, de repente, né, tem ali um bem-estar, uma sensação agradável que pode contribuir. Então, ou seja, o seu comportamento, né, nesse sentido, então ele teve um sentido operante de buscar uma consequência no ambiente, que era a boa vontade daquele advogado, que, por sua vez, virou comportamento respondente para aquele advogado que tende a gerar essa resposta comportamental. O contrário também vale, né, pessoal? Você esculhamba o cara, né, que significa agressão à imagem, né? Aí você diz, essa petição inicial porca, você botou lá valores de qualquer jeito, um valor da causa absurdo, má fé e tal, né? Assim, tudo bem até aqui, pessoal? Beleza? Então, isso, né, assim, que não é novidade para ninguém, mas assim, é só para a gente enxergar aquele ambiente a partir dessa lógica. E um outro ponto importante que eu chamo a atenção nessa parte psicológica é a questão do que a gente chama na psicologia, né, de comportamento verbal. O que interessa é que eu vou chamar atenção aqui para 3 fenômenos importantes nessa área da psicologia do comportamento que a gente chama de comportamento verbal. A primeira são descrições que ocultam solicitações. Né? Um exemplo típico de fora da sala de audiência é aquele caso, né, que a sala está muito fria, pode ser até na sala de audiência também, né, mas não é o exemplo aqui, eu trato como um exemplo de fora. Né? Você está numa sala muito fria, né? A sala muito fria, a pessoa vem e fala assim, nossa, está fria essa sala, né? Se eu digo está fria, eu estou descrevendo. É uma descrição. Mas, no fundo, eu estou descrevendo? Não. Eu estou solicitando que mude a temperatura. Então, é uma descrição. Então, às vezes, a pessoa diz, eu não quero mais conversar sobre acordo, eu não quero. Né? Às vezes, você não tem condição de dialogar, vamos encerrar essa audiência. Às vezes, né, de fato, está sem condição de dialogar, mas não necessariamente
eu quero que encerre a audiência. Ou, né, esse exemplo daria mais até para a solicitação que oculta outra, né? Quer dizer, eu não quero encerrar a audiência, mas desse jeito não dá, né? E um outro, pessoal, esse aí, olha, é assim, pessoal, autocrítico, né? Assim, bota isso, carrega isso para o resto da vida, né? O que é autocrítico? E não interessa esse nome estranho aí, mas é quando, numa solicitação, eu acrescento algo que aumenta a probabilidade de que eu seja atendido. Por exemplo, eu estou lá, eu preciso de água, eu não estou saciado de água, eu vou pedir um copo d'água, né? Aí eu viro para o Felipe aqui, que está aparecendo para mim, e falo assim, doutor Felipe, 3 situações, 2 situações. Situação 1, doutor Felipe, vamos imaginar que eu não tenha nenhuma relação com o Felipe de hierarquia, subordinação, interesse ou qualquer coisa. Eu sou indiferente para o Felipe. Felipe, pega uma água lá, pega uma água. Eu quero água. Situação 1. Situação 2. Felipe, você poderia fazer a gentileza de me pegar um copo d'água, porque eu estou muito privado de água, que eu acabei de correr uma maratona em 40 graus. Teria como? Pessoal, onde é mais provável que o Felipe me atenda? Na primeira solicitação ou na segunda solicitação? O que eu fiz na segunda solicitação? Eu usei esse tal desse autocrítico. Eu trouxe elementos para minha fala que aumentam a probabilidade que eu seja atendido. Por favor. O por favor é um elemento que na nossa cultura. E aí, pessoal, principalmente na nossa cultura jurídica, o futuro, usem e abusem do futuro do pretérito da formulação de perguntas. Tem a aula de técnicas, eu trabalho, né, a técnica do teste de realidade. Teste de realidade principalmente para a desconstrução de valor da causa. Por exemplo, para a desconstrução do valor da causa. Você não vai virar e falar, pô, esse seu valor da causa aí não tem o menor fundamento, tem pé nem cabeça. Doutor, teria como, ao futuro do pretérito, com a formulação de pergunta, seria possível o senhor avaliar se realmente os valores que o senhor indicou na petição inicial estão compatíveis com a causa de pedido? Porque eu fiz um levantamento aqui, não consegui chegar nesses valores, estou com uma dificuldade. Teria como o senhor dar uma analisada nisso? Teria como o senhor avaliar se de fato o valor da causa é esse? Porque eu fiz um levantamento aqui, eu estou achando que não está batendo. Se a condenação fosse totalmente vitoriosa, daria esse valor que o senhor está falando? Teria como? Será que tem diferença, né, pessoal? E outra, fundamento, né, que depois eu vou tratar disso, né, mas em alguma medida isso vem como autocrítico. Teria como me dar um copo d'água porque eu corri a maratona? Tem, inclusive eu falo isso também na parte dos princípios, tem um estudo, o Robert, a base da aula, né, do meu trabalho sobre a parte de princípios da persuasão aplicada, é o trabalho do Robert Cialdini, que é um psicólogo social, que é uma das maiores referências do mundo em estudo de processo de persuasão. E tem um estudo que ele conduziu, que era o seguinte, isso hoje não acontece mais, na época acontecia. Fila da Xerox na universidade, né? Quem já vivenciou isso está entregando a idade, né? O cara ia furar a fila da Xerox. Então, eles fizeram 3 situações. Na primeira situação, o sujeito ia pedir para furar a fila, então pedindo uma concessão, sem justificativa. Na segunda situação, ele apresentava uma justificativa razoável e na terceira, uma justificativa esdrúxula. Então, tipo assim, deixa eu furar a fila. Na segunda situação, deixa eu furar a fila porque eu vou ter uma prova amanhã. Eu preciso estudar para essa prova, eu estou com um resumo aqui de um amigo. Se eu não tirar nota nessa prova, eu vou perder a bolsa e não vou me formar. E se eu não me formar, eu vou perder meu emprego e eu ajudo a sustentar a minha mãe, que não sei o quê, parará, parará. Situação 2. Justificativa plausível. Situação 3. Deixa eu furar fila porque o Trump aumentou o tarifaço do Brasil. Justificativa esdrúxula. O que eles descobriram? Que havia uma grande distância entre a primeira situação e as duas situações. E ainda que no caso da justificativa esdrúxula, da justificativa plausível era maior a concessão, não era muito maior do que na justificativa esdrúxula. E a conclusão que os caras chegaram é o seguinte: tem que ter justificativa, por mais esdrúxula que seja. Ninguém vai usar justificativa esdrúxula, né? Beleza até aqui, pessoal? Tudo bem? Então, tudo isso era o contexto, né? E aí, esse é o pulo do gato, né? Não subestime a topografia comportamental, a forma como você fala. Essa é a ideia. Muito bem. Então, agora vamos para o que interessa. Como apresentar propostas e contrapropostas de acordo, né? Qual é o padrão? A primeiro, né? Isso tudo que está no slide está no material, viu? Qual é o objetivo aqui, pessoal? O objetivo são 2. Primeiro objetivo. Eu não estou dizendo para ninguém, e vejam vocês, né? Assim, o curso, quando se você assistindo todas as aulas, né, você vai ver que tem uma lógica e uma sequência, né? Um todo. Que, obviamente, que você pegando cada parte desse todo, né, vai te permitir ter uma boa performance na audiência de conciliação, de modo a tentar convencer os certos adversos, né? Ou, né, ganhar a boa vontade do magistrado, que é o outro objetivo. Então, o primeiro objetivo, eu estou querendo dizer o seguinte: eu não quero vender ilusão para ninguém, mas eu não tenho dúvida que, do ponto de vista funcional,
tem um sentido. Mas não estou dizendo que isso aqui é fórmula mágica, né? Que é variante de condão, né? Mas isso tem grande potencial para ter resultado. Seja no convencimento do seu ex-adverso, porque a lógica... Pessoal, o negócio é o seguinte, e eu já devo ter dito isso ao longo das aulas, vocês já devem ter visto, né? Mas eu repito até para ter um sentido de lavagem cerebral, né? É o seguinte, pessoal. O que vocês têm que pôr na cabeça é que o seu objetivo na audiência de conciliação é convencer o ex-adverso e a parte contrária a chegar na sua proposta de acordo. E sabe por que eu estou falando isso? Porque eu, como juiz, eu tenho muitas vezes a impressão, obviamente que isso não vale, né, para os meus alunos, né, mas assim, mas eu tenho a impressão, às vezes, que o advogado age como se o acordo fosse de interesse do juiz ou da outra parte, mas não dele. Que aí o juiz aceita a proposta, tem contraproposta? Ah, a contraproposta é tanto. A proposta, tipo, como quem diz assim, se vira, amigo, para convencer o outro lado. Mas a minha posição é essa, daqui eu não saio. Então, pessoal, vocês têm que entrar nesse jogo de convencimento. O seu objetivo é dificultar o não do outro lado, né? O pessoal de Harvard trabalha muito com essa coisa do sim e do não, né? O seu objetivo é tornar o não mais caro do outro lado, é dificultar o não do outro lado. Então, assim, a primeira, né, ideia, em termos de como apresentar a proposta de acordo dentro desse modelo, é facilitar o convencimento do outro lado, né? E não dificultar. Né? E o segundo, pessoal, é aquilo também que eu trato como lavagem cerebral. A gente vive no Brasil um sistema disfuncional, em que o juiz que tenta o acordo depois julga, instrui e julga o processo. Podendo se contaminar pelo que acontece na audiência de conciliação, pessoal. Infelizmente. E assim, muita gente acha ruim, muitos colegas ficam bravos comigo. Enfim, eu digo, cara, no dia que vocês, né? Assim, eu já ralei muito na formação de juízes, de servidores. Mas assim, no dia que vocês, nós temos 3.000 juízes do trabalho, 3.300 com os desembargadores, a gente não tem 1.000, não tem um terço que passou por alguma formação nessa área aqui. Que não sabe nem que existe um código de ética da conciliação e da mediação. E dos 1.000 que já tiveram formação, você bota aí 30% no máximo que levou alguma coisa, que sabe dessas coisas. Então, assim, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é o seguinte: enquanto os magistrados tiverem essa limitação em termos de formação, o meu objetivo é que aqueles que se permitem a oportunidade de ter contato com esse conhecimento aqui nesse tipo de experiência, nadem de braçada. E os juízes que se virem para não ser vítimas dessas posturas que, né, vocês podem vir a adotar, transformando, né, numa armadilha para o juiz cair. Onde eu quero chegar com essa história? Nessa época que eu estava na Califórnia, teve uma ocasião, eu acho que essa foi a minha virada de chave, né, foi o meu, né, insight, e é por isso que eu estou compartilhando com vocês, né, para vocês terem uma noção do tamanho do alcance da coisa. Estava lá, aí, né, tinha lá a parte teórica, tinha a parte prática, que a gente ia acompanhar audiências tipo os juizados especiais deles lá, né, que eles chamam de small claims. Aí, lá, aí tinha um juiz lá que era o responsável, era um tiozinho, né, já um senhor de idade, gente boa e tal, conversava com o cara e tal, sempre trocando ideia. Aí um dia, a gente estava batendo papo numa sala, e de repente tinha lá um café, uns biscoitos, entra algumas pessoas nessa sala. E esse cara surta, me pega pelo braço e me puxa para fora dessa sala. Eu tomei um susto, falei, o que aconteceu? Judge, né, what happened? Aí ele, como o que aconteceu? Você não tá vendo? Ainda bravo comigo. Ué, não, o que está acontecendo? Ele, tipo assim, ficou um tempo, né? A gente tentando entender, eu tentando entender, ele tentando me entender. Aí ele vira e fala: você não está vendo que vai começar uma audiência? Uma audiência conduzida, uma sessão de mediação conduzida pelos conciliadores, que estavam entrando com as partes. As partes estavam entrando com os conciliadores. Tinha uma mesa lá, eles iam sentar naquela mesa, naquela sala. Eu disse, sim, daí? Aí, como e daí? Aí eu, daí, né? Assim, conversa de maluco mesmo. Aí ele fala assim, porra, tu tá maluco? Tu não tá vendo? Que eles vão ter uma audiência de conciliação. E que, se eles não tiverem um acordo, eu vou julgar o processo? Aí eu, e daí? Né? Aí, como e daí? Eu posso me contaminar pelo que vai ser falado lá? Isso pode influenciar no meu julgamento. Aí que a minha ficha caiu, eu falei assim, amigo, no Brasil, o juiz faz a conciliação, impõe acordo, antecipa julgamento, faz o diabo e tá tudo numa boa. Então assim, aí que eu fui me dar conta das vezes, quer dizer, porra, eu tinha 10 anos como juiz do trabalho quando isso aconteceu. Aí que eu fui me dar conta de quantas vezes eu me permiti ser contaminado pelo que acontecia na audiência de conciliação, e isso influencia a minha postura na instrução e principalmente no julgamento. Agora, eu te pergunto, então hoje funciona assim, eu me blindo para não me deixar contaminar pelo que é dito, pela forma como é dito.
o pior advogado do mundo, dentro do que a gente vai ver aqui, que faz tudo errado, ele não me pega. Ele não vai me afetar. Porque eu tenho essa preocupação, eu tenho consciência disso e tenho essa preocupação. Agora, eu sou um no universo de 3.300. Então, assim, qual é o ponto, pessoal? O ponto é o que vocês precisam entender. A audiência de conciliação tem um mantra, né? Assim, principalmente o pessoal da época, né, que eu fazia as aulas ao vivo, né? Assim, isso também era uma lavagem cerebral que eu fazia, né? Que eles ouviam muito, né? Então, botem isso na cabeça. O objetivo de vocês na audiência de conciliação é, se você não ganhar o acordo, que você ganhe o juízo. Se você não sair da audiência ali com um acordo que faz sentido para você e para o seu cliente, que você saia na cabeça do juiz como uma pessoa cooperativa, que não é intransigente, que ajuda para o diálogo, e mais, que o seu ex-adverso, que você coloque o seu ex-adverso na cabeça do juiz como intransigente, como não cooperativo, levando até a má vontade. Ah, mas que absurdo! Como é que um juiz do trabalho fala um negócio desse como professor numa aula para advogados? Bem, eu estou esperando o dia que eu vou receber uma representação no CNJ por conta disso, numa boa. Com toda a tranquilidade do mundo. Com a tranquilidade de quem há anos combate esse sistema. E já apanhei muito por combater esse sistema. No dia que alguém disser que eu estou errado, eu vou dizer assim, amigo, eu tentei mudar o sistema e apanhei por causa disso. Então, eu tenho toda a legitimidade para dizer para os meus alunos, aproveitem essa falha do sistema, porque a culpa é de quem mantém o sistema dessa forma. Ou que permite que os juízes se contaminem, ou que não garante que os juízes tenham uma formação a ponto de não se permitirem contaminar. Mas enquanto for assim, pessoal, nadem de braçada. Então, esse é o objetivo, beleza? Tudo bem até aqui? Muito bem. Então, eu construí um protocolo, né, que é como se fosse um roteirozinho, passo a passo, né, você não precisa seguir desse jeito, né, mas é uma referência, que tem esses fundamentos, né, ou seja, a lógica de busca de convencimento, né, em que você vai se esforçar para convencer o outro lado, mas principalmente no contexto de barganha, né, essa preocupação de que isso de modo que você não sinalize para o outro lado que você quer muito o acordo, né, porque você tem muito interesse no acordo, porque quer dizer, você tem interesse num acordo que faz sentido, né? Porque isso, somente numa lógica de jogo de barganha, obviamente, né, empodera o outro lado. A ideia, né, de que todo movimento que você faz, em termos de resistir à concessão que vem para cima, ao pedido de concessão que vem para cima de você, e o pedido de contra-concessão, tem que ter um argumento, pessoal. Acabou, acabou. Vocês perderam o direito de dizer assim, aceita? Não, não, não aceito por causa disso, disso, daquilo. Né? A ideia aí do afago, né, e do autocrítico, beleza? Vamos lá, pessoal, o que interessa, né? Como é que funciona, né? Primeiro, a gente tem, né, isso também foi exaustivamente trabalhado nas duas primeiras aulas, né? Quer dizer, a gente tem uma dinâmica que está dada no nosso sistema, segundo o qual, aliás, a gente tem muita herança da época dos classistas, viu? O jogo de barganha é uma típica herança dos classistas. E dentro desse modelo que a gente tem, quem fala primeiro é o reclamado. É uma questão até interessante isso, né? Porque vocês sabem, existe uma discussão, e eu devo ter tratado disso na primeira aula, mas existe uma discussão é, na área da pesquisa empírica, da negociação, existem vários estudos que discutem o seguinte: há vantagem para quem apresenta a primeira proposta? Aí, na discussão teórica, existem duas visões. Uma visão vai dizer assim: a vantagem porque ele ancora num patamar que lhe é favorável. Obviamente, nós estamos falando de um cenário de barganha. Aí, outros vão dizer assim: não, não, a vantagem para quem é o segundo a falar, porque ele fica sabendo o ponto inicial do outro e ele pode ajustar o dele. Há 2 anos atrás, o pessoal foi publicado no Harvard Journal Negotiation um estudo que compilou várias pesquisas empíricas que procuravam aferir exatamente isso, né? E eles chegaram à conclusão do seguinte: numa negociação de barganha, para quem está em desvantagem, há vantagem em apresentar a primeira proposta para tentar ancorar num patamar que lhe é mais favorável. Mas se você está numa negociação que não é de barganha, que é uma negociação baseada em critérios, que é o tema da segunda aula, ou se você está numa negociação de barganha, mas numa condição confortável, isso não teria tanta diferença. Independente disso, pessoal, o fato é que nós temos uma dinâmica que vem de uma regra moral, que é que a reclamada apresenta primeiro. Alguém poderia até dizer, não, mas é porque o reclamante, a pretensão dele é o que está na petição inicial, né? Eu digo, mas o reclamado é o que está na defesa. Isso, na minha visão, isso não é argumento. O argumento é que a nossa cultura
se consolidou na Justiça do Trabalho, mesmo não estando em lei nenhuma, de que o reclamado é o primeiro a apresentar a proposta. Essa é a dinâmica. Muito bem. Então, o juiz vai virar para o reclamado e falar. Né? Aí, e eu digo, né, o juiz vai abrir a boca fazendo um convite à barganha. Quando o juiz faz isso, é um convite à barganha. A reclamada tem proposta de acordo? E mais, quando o juiz faz essa pergunta, o que ele está esperando ouvir? Um valor. Ele está esperando ouvir um valor. Aí o juiz, nesse exemplo, R$ 5.000, ou não tem proposta de acordo. Esse é o padrão, né? E como é que a gente vai trabalhar? Né? O juiz, né, tem proposta de acordo? Aí o advogado, né, vai dizer assim: Excelência, primeiramente eu agradeço a oportunidade de estar discutindo uma solução de consenso para esse processo, à sua disposição para chegarmos ao acordo, que seguramente é a melhor saída para todos. Você, de repente, pode até encaixar aqui um afago ao magistrado, do tipo assim, né, agradeço a oportunidade, né, e o seu empenho para buscar uma solução de consenso que é melhor para todos e mais contribuir para a pacificação social. Mas, assim, pessoal, com cuidado para não cair, né, no risco de ser taxado ou taxada de rolando lero, né, uma coisa assim, objetiva, seca. Também agradeço a boa vontade e a atenção do doutor Fulano, que fez um belo trabalho na petição inicial, foi difícil contestar. Aí vem, na nossa proposta, premissas da proposta. Segundo, com base em que eu elaborei a minha proposta? Segundo, principalmente se você está partindo para um jogo de uma negociação baseada em critérios, né? E aí eu digo, por isso que eu estou dizendo, quem não assistiu a primeira e a segunda aula, aqui, né? Então vai lá, você vai assistir a primeira e a segunda aula, e na segunda aula entender o que eu estou chamando de negociação baseada em critérios. Aí, fundamento da proposta, qual é a proposta e por que ela é interessante para o outro lado, no caso aqui, para o reclamante. Beleza? Tudo bem até aqui, pessoal? Então, o que eu tenho aqui? Afago dirigido ao magistrado, afago dirigido ao ex-adverso, apresentação da proposta, premissas, propostas, fundamentos e por que ela é boa para o reclamante. Pessoal, a proposta, se a proposta não tiver vantagem, se só tiver vantagem para o seu cliente e você não enxergar nenhuma vantagem que você possa colocar na mesa para a parte contrária, não vai ter acordo, pessoal. Quem é que vai aceitar um acordo que não tem vantagem? Então, você tem que, quando for apresentar sua proposta, além de colocar o fundamento da sua proposta, você tem que concluir dizendo porque ela é boa para o outro lado, ela tem que ser boa para o outro lado. E você tem que se dar o trabalho de levantar um argumento para dizer para o outro lado, previamente, por que aquela sua proposta é boa para ele. Beleza, pessoal? Agora, e se é a contraproposta, né? Que é então vamos dizer, o reclamado, né? Aceito 5.000? Não. Minha contraproposta, né? Isso quando apresenta a contraproposta. Espera o magistrado juntar. Tem contraproposta? Aí, 10 mil. Muito bem, né? Então, como é que a gente vai trabalhar? Excelência, agradeço a oportunidade de estar discutindo solução de consenso, né? E seguramente é melhor para todos. Agradeço a boa vontade do fulano pela proposta apresentada. Aí aqui ó, é o afago à proposta, tá? Porque você está pelo reclamante, você vai falar, você é o segundo a falar. Então teve uma proposta. Você vai bater na proposta, mas você vai dizer que você agradece a proposta apresentada e você não tem dúvida que aquela proposta foi fruto da mais cuidadosa e precisa análise por parte do seu ex-adverso. Porém, temos uma dificuldade com essa proposta. Aí, e a dificuldade é com a proposta, viu, pessoal? Não é com a pessoa, não. Não é com o ex-adverso, não é com a parte, não é com a contestação, não é com a petição, é com a proposta. E quando você fala, temos uma dificuldade, aqui, pessoal, você está usando uma construção da comunicação não violenta, que é a ideia da assunção de responsabilidade. É como se você estivesse dizendo assim, olha, é o seguinte, eu tenho uma dificuldade nessa proposta. Não é que a sua proposta é ruim, que você é ruim, seu cliente é ruim. Não, é que eu estou com uma dificuldade em relação a essa sua proposta. E aí, né, você apresenta o fundamento. Olha, essa proposta tem problema por causa disso, disso, daquilo, né? E você pode avançar ou não na desconstrução da proposta, né? Lembrando que é a proposta. E aí você apresenta a sua contraproposta, premissas da contraproposta, qual é a contraproposta e por que ela é vantajosa do outro lado, né? Então, seguindo essa mesma estrutura. Tudo isso aqui está no material. Beleza, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Vocês estão muito calados, hein? Aí o que pode acontecer? Aí você está lá, se preparou e tal para apresentar a sua proposta, aí o juiz te atravessa, o adverso. Doutora, qual é a proposta? Qual é? Vamos logo, eu tenho uma pauta longa, tá me enrolando, te corta e te atravessa. É possível que isso aconteça. Tá lá, todo cuidado e tal, né? E aí você tem que estar pronto para isso. E aí, se estiver pronto, o que você vai trazer? Né? Isso também está no material. Assim, olha, desculpa, excelência, mas assim, eu entendo, né, que a empatia, né, eu compreendo, eu vi a sua pauta, eu sei o quanto o senhor trabalha, né, eu sei o quanto o senhor se esforça, o melhor juiz do mundo, maravilhoso, maravilhosa e tal, parará, mas é o seguinte, eu não tenho como discutir uma proposta de acordo sem trazer os fundamentos dessa proposta para que seja avaliado, tanto por Vossa Excelência quanto pelo meu
colega ex-adverso. Eu não estou aqui, inclusive em homenagem ao tempo de Vossa Excelência nessa audiência, eu não estou aqui para ficar barganhando valores, eu estou aqui para. Eu preciso esclarecer por que eu considero que a proposta de acordo que eu estou colocando faz sentido, para que Vossa Excelência avalie. Então assim, é você. Primeiro, pessoal, é possível que venha esse corte, quando você está lá apresentando, né? E se você for atravessado ou atravessada nesse corte, você já tenha na manga aí essa colocação. Qual é o recado que você tem que dar? Excelência, eu não estou aqui para ficar barganhando valores, né, e apresentar um valor para querer levar, puxar né, o melhor possível para o meu cliente, forçando aqui um resultado. Eu fiz o dever de casa. Eu construí uma proposta de acordo e analisei que faz sentido dentro da realidade do processo. Outra coisa, pessoal, que pode acontecer. Alguém dizer assim, quando você estiver apresentando os seus fundamentos. E é muito comum acontecer isso em Sejusc, porque tem muito conciliador e mediador que foi formado nessa escola, que eu vou dizer aqui agora. Mas isso é mérito. Isso é mérito. Nós estamos na audiência de conciliação. É possível que isso seja dito. Quando isso for dito, o que você vai dizer? Bem, eu não vejo como construirmos uma solução de consenso que faça sentido para o meu cliente e para a parte contrária, sem olhar para a realidade do processo. Então, assim, eu tive o trabalho de analisar o processo, de construir uma proposta de acordo refletida, elaborada, discutida com o meu cliente, com base na realidade do processo, e é em cima disso que eu quero discutir. Porque se não for para fazer um acordo assim, não tem sentido. Um acordo que vai sair de onde? Né? Então, estejam prontos para isso. E aí é que você pode já começar a ganhar o juiz para o seu lado. Né? Porque, obviamente, pessoal, e aí voltamos à primeira e à segunda aula. Principalmente, isso faz sentido, que eu estou dizendo, principalmente se você não vai entrar no jogo da barganha pela barganha, que é uma opção consciente que você pode fazer. Mas se você for partir para um jogo de uma negociação baseada em critérios, você não tem como fugir desse roteiro. E você tem que, mesmo que o juiz te aperte, e você, com todo cuidado, vai tentar mostrar para ele, porque o melhor jogo para o juiz é o jogo da negociação baseada em critérios. É onde ele pode, inclusive, trabalhar, né, até fazendo pressão sobre um dos lados quando você mostra isso. Beleza, pessoal? Tudo bem até aqui? Muito bem. Então, pessoal, a nossa brincadeira agora é o seguinte: o que a gente vai fazer agora? A gente vai. Eu vou compartilhar aqui alguns vídeos que eu coletei no TikTok. Eu nem sabia disso, né? Assim, tem muito vídeo aí de gente se filmando, né, na audiência de conciliação, né? Então, isso para mim virou um material riquíssimo, né? E aí a gente vai refletir em cima da nossa conversa, beleza? Podemos avançar? Muito bem, então vamos lá. Você editou a sua proposta para apresentar em audiência. Posso ter o valor? Ok, pessoal? A sua proposta é pagar o envio em 4 vezes. Ok. A primeira daqui a 10 dias. Ok. Foi para Fernanda. Certo, o reclamante aceita 40. 40, né? Então ele está um pouquinho distante, né? Seguir nessa lista de 40, sabe? Mas deixa eu dizer aqui, assim, tem pedido de adicionar periculosidade? Tem. Tem, né? Ele era frentista, é isso? Isso, excelência. Ele trabalhou sem carteira. Tem carteira assinada e frentista, né? Doutora, vai estar na cópia da convenção coletiva da categoria? Sim, excelência. Então tá. Então não vou nem me preocupar com essa questão da diferença. Pronto. Então eu vou determinar o adiamento, porque se a gente tem audiência da tarde, são 12h26, na verdade nem tem café da manhã hoje. Para não haver nenhum prejuízo na próxima audiência, já que vai muito da ouvir testemunhas, eu gostaria que ela saísse intimadas, por gentileza. Quem sabe? Não vai dar essa proposta, não? Mas também está muito longe, né? 40. O reclamante, ele recebeu seguro defesa, ele recebeu Bolsa Família. Então, assim, mesmo que a gente vá para a sentença, para tentar o seguinte de junção, ele vai ter que devolver esse dinheiro, o Ministério Público Federal vai ter que apurar um possível fraude à Previdência, tem um monte de coisa que vai precisar ser discutida. Então, Doutor, isso aí, assim, em que pese falta com a verdade, não lhe diz respeito, né? É a obrigação da empresa registrar o contrato de trabalho na carteira. Se não fez nenhuma dessas questões, e outra coisa, também não vamos nem conversar mais sobre questão de acordo, que vocês, as tentativas de vocês já estão demais. vamos aqui, pronto. Não vamos dar consideração. Isso, não. A instrução. Vamos para a instrução. Na próxima vez. Vamos até o final. Vamos. E aí, pessoal? Seguiu o protocolo? Não. Vamos lá, algumas considerações. E aí, assim, eu vou trazer algumas considerações da minha análise, né, disso aqui, para compartilhar com vocês, na linha do que a gente conversou, e aí as outras, vamos dizer, eu vou deixar mais a cargo de vocês. Mas, primeiro ponto, né, tá claro para todo mundo que isso aqui era uma típica negociação. Os dois advogados foram para jogar o jogo da barganha, como também o magistrado, beleza? Negociação em cima de valores, estica e puxa, né? Tudo bem. Primeiro, né, assim, algumas considerações, né, do ponto de vista... Então, assim, e outra, né? Protocolo zero, né, em termos de, dentro daquela lógica, né? Por que essa proposta?
qual a vantagem dela para o reclamante, né? Mas vamos lá. Aí ele apresenta a proposta, a advogada do reclamante tenta fazer, né, uma postura de durona, sinalizando que estou no conforto processual, posso ir para a sentença, com esse jogo das testemunhas, né? Então ela tenta sinalizar o seguinte: para mim o acordo é indiferente, né? Mantendo o que é típico de um jogo de barganha. O juiz tenta fazer sondagens sobre a situação, né? E eu diria, só um detalhe, pessoal. Na teoria, e isso tem a ver até com o que está lá no 165 do CPC, na teoria, o terceiro neutro, seja o conciliador ou o magistrado, ele pode adotar duas posturas, né, assim, são classificadas. Né, existe um camarada chamado Leonard Riskin, né, que publicou um trabalho no começo dos anos 80 sobre isso, que é a maior referência nesse tema. Ele pode adotar uma postura que a gente chama de avaliativa e uma postura que a gente chama de facilitativa. Quando ele faz uma postura avaliativa, ele tece considerações sobre o mérito, sobre a questão de fundo. Obviamente que ele tem como limite o código de ética, deveria ter, né? No sentido de que uma abordagem avaliativa tem como limite não causar constrangimento às partes e nem configurar antecipação de julgamento. Né? A gente sabe que não necessariamente é assim, na teoria. E ele pode adotar uma abordagem mais facilitativa. O que é a abordagem facilitativa? Quando não tece consideração sobre o mérito, só vai tentando estimular o diálogo. O juiz, ele, na minha visão, ele ensaia uma incursão avaliativa, fazendo perguntas. Mas, talvez até porque está perto da hora do almoço, ele não avança nisso. Né? Ele só segue, não melhora essa proposta, não. E quando ele fala não melhora essa proposta, ele está falando assim, não dá para fazer uma concessão adicional? Entrando, né, no jogo da barganha. Do ponto de vista do advogado da reclamada, assim, ele entra total, não ficou claro isso para vocês, na lógica da busca de culpados. Ele tenta fundamentar a sua proposta na desconstrução do reclamante. E ainda, né, a cereja do bolo é aquela fala que ele faz no final, né? Eu vou só botar aqui o áudio, né? Que ele diz assim: vamos até o final, né? Vocês ouviram esse vamos até o final? Então, pessoal, é um jogo disfuncional. Se o reclamante queria um acordo e o reclamante teria interesse no acordo, jogaram fora a oportunidade. Não tenha dúvida, simplesmente pela forma de condução. Agora, do ponto de vista, tudo bem até aqui, nessa perspectiva mais estratégica? Agora, do ponto de vista, né, aí eu deixaria com vocês, né? Assim, como é que se a gente fosse refazer tanto de um lado quanto do outro, né? Assim, inclusive, né, assim, primeiro, né, protocolo zero, né? Como apresentar a proposta de acordo? Jogo da barganha, pagar tanto, né? Eu vou pagar tanto, né? E seguiu nisso, né? Agora, se, por exemplo, tanto um quanto o outro quisesse fazer uma reversão de modelo, né? Por exemplo, se ela quisesse fazer uma reversão de modelo, o que eu estou dizendo é levar para o jogo da negociação baseada em critérios, primeiro, tira o valor da mesa. Tirar o valor da mesa. Eu estava, infelizmente, só para dar um exemplo aqui, pessoal, ontem, ele até não está aqui, né, infelizmente, porque ele estava com problema, tinha um colega, né, um inscrito no curso, que, né, ia ter uma audiência de um caso muito importante, vai ter amanhã uma audiência de um caso muito importante, aí ontem a gente fez uma reunião o cliente dele ficou, como é que fala? Incapacitado para o trabalho, né? O cara era um trabalhador rural que pegou aquela doença, né, brucelose e tal, enfim, né? Então, alegação de incapacidade total, responsabilidade civil. E a gente estava conversando ontem, eu fui montando com ele essa planilha aqui, que até eu trabalho com ela lá na terceira aula, né? Qual era o pulo do gato, né, que eu estava discutindo com ele? Então, o que acontecia? Se a gente fosse considerar lá, né, a tabela lá do IBGE, né, da expectativa de vida pela idade dele, então ele teria 51 anos 51 anos de pensionamento. Se for reconhecida a incapacidade total, irreversível, porque tem um debate sobre a reversibilidade da doença. Né, porque diz que assim, se a doença é tratada até um determinado ponto, ela pode ser revertida. Se ela não é, ela vira uma doença crônica incurável. Aí, e que impediria ele de trabalhar. Aí, então, qual era o cenário que a gente tinha? Pela tabela do IBGE, daria 51 anos de pensionamento. Ele fez uma jogada, que eu até ponderei com ele, ao invés de postular o ano de 13 meses, ele diluiu o 13º no valor da remuneração. Eu até disse para ele que eu tinha dúvida se essa era, porque às vezes era melhor ele diminuir a remuneração
e ele embutiu o 13º no valor da remuneração. Era melhor ele diminuir a remuneração, não fazer essa jogada e deixar aqui 13, né? Aí aqui era fórmula matemática, né? Aí, ou seja, o valor final era esse aqui, 1.700.000, né? Sem deságio, né, para pagamento integral, né? O que eu estava ponderando com ele? Estava ponderando com ele o seguinte: olha, bicho, se você. E aí, qual era o grande receio dele, a grande fragilidade dele que ele via no processo? A possibilidade de que a doença seja considerada reversível. E aí isso seria um problema, inclusive, do ponto de vista do julgamento, porque aí talvez teria que fazer, né, liquidação por artigos e tal. Então, o que eu estava ponderando com ele? Eu falei, cara, você não pode chegar aqui. Qual era a ponderação? Você não pode. A minha proposta é 1.700.000. Jamais. Ou 1.500.000. Jamais. Você vai começar a negociar daqui, cara. Aí eu disse para ele, olha, o que você tem que avaliar com o seu cliente, você e com o seu cliente, é o seguinte. Ok, se você levar, vamos dizer assim, no melhor cenário para você é 51 anos. De 51 anos não passa. Por quê? Porque o cliente dele... Felipe, eu vi que você levantou a mão, só fechar esse raciocínio, pode ser? Ou se você já quiser falar agora? Não, pode ser, claro. Beleza. Mas eu vi, né, e não me esqueço, não. Então, o que eu poderia dizer é o seguinte, olha, se você consegue, né, por exemplo, qual é o tempo, né, que você admitiria numa negociação, pensando na longevidade do seu cliente, né? Então, o teto e o ideal para você seria 51 anos, mas né, você tem algumas dificuldades de 51. Então, eu disse para ele, olha, tenta refletir entre você e com o seu cliente qual é o número que você admite aqui. Aqui está dado, né, assim, ou o ano tem 12 meses ou o ano tem 13, né? Daqui você chega aqui. Então, se você consegue discutir com o ex-adverso, aí o ex-adverso vai dizer assim, não, mas a minha tese, a responsabilidade civil, o meu cliente não tem responsabilidade. Não, doutor, você vai conversar com ele assim, ó, doutor, depois a gente conversa sobre isso, eu quero saber o seguinte, se o seu cliente for condenado, quantos anos vai ter de pensionamento? Eu estou postulando 51, porque pelo IBGE e tal, 51 estou sustentando que a doença é irreversível. Quantos anos de pensionamento? Se o seu... mas o meu cliente... Não, que eu tenho minha tese de defesa. Não, esquece a tese de defesa. Se o seu cliente for condenado, quantos anos ele vai pagar de pensionamento? Se for reconhecida a responsabilidade civil, aí você se trava aqui. Aí depois você vai negociar essa variável aqui. Isso aqui vai ser consequência dos dois. Agora, se você já chegar colocando, né, 1 milhão, eu quero 1 milhão, eu quero 1.500.000, pô, né? Então, por que eu estou trazendo isso aqui, pessoal? Porque é mais ou menos a situação que a gente tem num caso como esse, né? Quando você vai para o jogo da barganha, né? Então, se essa advogada fosse fazer uma reversão de modelo, primeiro ela ia tirar o valor da mesa. Não, doutor, vamos considerar aqui o seguinte, eu nem sei qual era a discussão que estava lá, vamos considerar que seja reconhecida uma jornada de tanto, né? E aí por aí vai estabelecendo as premissas e discutindo, né, a partir das premissas, e o valor vai ser consequência, né? Enfim, então, eram essas considerações que eu queria compartilhar com vocês quanto a esse primeiro vídeo. Temos outros dois. Alguma consideração adicional, inclusive já passando a palavra para o Felipe? Posso perguntar, então? Por favor. Tá. É o seguinte, o problema de casos que tem essa questão de pensionamento e de casos que tem perícia em geral, né? É que a reclamada geralmente acha que não é uma questão de discutir o risco da condenação, né? De 20, 30, 50%. É que a reclamada, ela vai defender a chance dela não pagar nada, né? Assim, então ela vai continuar insistindo na tese, muitas vezes, por exemplo, de ausência de concausa ou alguma coisa assim, porque ela sabe que existe uma possibilidade real dela não ter que pagar nada caso a perícia seja favorável à, à empresa. Então isso dificulta um pouco a negociação de acordo em casos que envolvem perícia, né? Então, Felipe, eu acho assim, é aquilo, né? Assim, a reclamada pode ser exitosa na perícia, mas pode não ser, né? Então por exemplo, nesse exemplo aqui, eu acho assim, a reclamada, não, óbvio que tem situações e situações, né? Mas a reclamada, primeiro, eu estou partindo da premissa aqui que a reclamada, aí a gente pode trabalhar em duas situações, né? Primeira situação, a reclamada, ela já chegou na audiência, tendo consciência que é interessante para ela tentar um acordo para não se sujeitar à incerteza do resultado. Isso é uma situação. Uhum. Se ela está aberta ao acordo, aí, por exemplo, nesse caso aqui, a perícia poderia dizer que a doença é irreversível ou que não é. Dificilmente a perícia não diria que não tem doença, porque o cara já tinha feito vários exames e tal.
Mas eu acho assim, isso aí é uma questão de risco, né? Se a reclamada está fechada ao diálogo, o que você poderia fazer? O que você poderia fazer é dizer o seguinte, olha, Isso você tem... acontece mais, eu acho que é mais comum até quando é empresa grande, né? Eles têm pouca margem para negociação e tudo mais, às vezes tem assistente técnico e tudo mais. Então, mas a filosofia da empresa, né? Como a empresa encara essa questão do acordo, né? Às vezes entra... É, Mas assim, se a empresa tem uma postura mais inteligente, aberta ao diálogo, o grande desafio é você mostrar o que pode acontecer caso ela não tenha êxito no processo. E aonde você está disposto a chegar. Então, por exemplo, voltando aqui, esse raciocínio, vou compartilhar aqui essa. Inclusive, eu comecei essa planilha aqui, ó. Essa planilha foi de um acordo que eu fechei. Não, eu já alterei ela. Mas aí eu acabei alterando na hora de estar fazendo, né, essa conversa. Mas o que tinha acontecido? Eu fui trabalhando nessa linha, doutores. Quanto tempo vai dar de pensionamento? Aí o advogado da empresa, não, minha tese, não sei o quê. Calma, doutor, estou falando o seguinte, se houver a responsabilidade civil, quanto tempo vai dar de pensionamento? Ah, chegaram no quanto? Quantos anos tem? Quantos meses tem um ano? Aí o advogado da família, o reclamante tinha morrido. Tá? Era um vaqueiro que tinha morrido. Eu conto essa história na terceira aula. Aí o advogado da família fala assim, eu estou sustentando na petição inicial 13, mas para efeito do raciocínio está sendo feito, vamos admitir 12, que é a tese da defesa. Pronto. Se for dar... Quando chegou aqui, nem teve discussão, no meu caso lá, né? Esse aqui é o do colega. Eles já cravaram, não, aqui dá tanto, daria tanto pensionamento, pronto. Aí a gente chegou, aí eu virei, e o dano moral? Eles discutiram, até esse momento eles estavam discutindo o que aconteceria se houvesse a condenação. Chegamos num valor aqui, qual era o desafio? O desafio era essa brincadeira aqui. O advogado da empresa já virou e falou assim, mais do que 10% não tem conversa. O advogado reclamante, menos de 50% não tem conversa. Ok. Seguimos, né? E aí depois eu fui conversando. Mas assim, por que esse reclamado acabou aceitando esse acordo? Porque ele viu onde essa história poderia chegar, qual valor ele poderia vir a pagar e o que ele, né, poderia estar pagando no acordo. Tem que ter vantagem para ele, né? Agora, como é que você destrava esse diálogo? Provocando a reclamada. Argumentando nessa linha. Olha, é o seguinte, eu estou aberto aqui a discutir uma solução que não é a solução do que aconteceria se houvesse a condenação total. Mas também, obviamente, não é o que aconteceria se toda a tese de defesa fosse acolhida. Vamos conversar sobre isso? A gente pode começar trabalhando em cima de parâmetros. Por exemplo, aí a gente entra naquela questão, lá da segunda aula, da negociação baseada em critério. Como você constrói e apresenta a sua proposta de acordo? Eu estou considerando aqui a jornada de tanto, estou considerando aqui o salário de tanto, faz sentido isso? Enfim, e aí você vai entrando nesse debate. uhum. O que você acha? Tem a questão que eu ia falar, né? Que às vezes eu tenho uma ação assim, né? Que é uma ação muito grande, bem liquidada, eu sei o valor da causa, então não é nada chutado, que é uma coisa que as empresas geralmente alegam, né? Que os valores são aleatórios, sei lá o quê, mas não é o caso. É uma ação muito bem liquidada, uma contadora. E então eu tenho noção muito boa dos valores da causa, do que está em jogo, não sei o quê. E a gente trouxe, com base na sua metodologia, de acordo baseado em critérios e no sistema, no sistema de cálculo de proposta, a gente trouxe uma proposta de 540 mil, eu acho, considerando os riscos da empresa, de forma bem honesta, eu acho. E a empresa jogou na audiência de conciliação, ela foi lá e mandou uma proposta de 5 mil. Ou seja, eles, muitas vezes, as reclamadas jogam essas propostas ridículas, obviamente ridículas, mas para ser um elemento de humilhação mesmo, assim, um negócio de, a sua demanda é patética, eu não levo a sério, tá aqui a minha proposta. Pois é, Eu acho que então, mas qual é muitas vezes... Desculpa, por favor. Muitas vezes... Não, eu só ia falar que muitas vezes parece que é quase uma tentativa de humilhação mesmo. Pois é, mas se for, você não vai entrar nesse jogo. Até porque, se você não ganha, aquela história, se você não ganhar um acordo, você tem que ganhar o juiz, né? E se você entra nesse jogo de tratar aquilo como uma coisa de humilhação e tal, você já começa a poder, que a gente vai ver aqui outros vídeos, né? Vamos dizer, começar a perder o juiz. Qual o ponto, Felipe, que eu acho, numa situação como essa? Primeiro, tira o valor Nesse da caso mesa. não teve...
nesse caso não teve juiz ainda, foi no Sejusc. No ser justo. Não, ok. E provavelmente essa conversa vai ser retomada na frente do juiz, lá na audiência de instrução, né? Aí valeria Uhum. essa preocupação, né? Mas, Uhum. assim, qual é a jogada? Tirar o valor da mesa. Não vamos falar em valores. Esquece valor. Obviamente que se você tiver eleito esse caminho e se preparado antes. Uhum. Doutor, eu quero saber o seguinte, né? Faz sentido, né? Por exemplo, como um exemplo que está lá da segunda aula né, do exemplo da negociação baseada em critérios. Vamos considerar aqui a tese que eu estou sustentando quanto ao pedido tal. Vamos considerar aqui a tese que você está. Então, assim, como você construiu o seu critério para colocar lá na mesa? E aí você começa a trabalhar em cima dele. E mais, você começa a buscar compromisso do seu ex-adverso quanto àquele critério. Faz sentido a gente considerar aqui esse valor de salário? Faz sentido? Ok. Não faz? Por que não faz? Vamos conversar. Faz sentido a gente considerar essa jornada? Forma de decisão. Qual forma de decisão a gente vai considerar? Então, assim, por exemplo, nesse exemplo, qual o valor, qual o tempo que nós vamos considerar em termos de anos de pensionamento? Qual o valor de salário que nós vamos considerar para o pensionamento? Quantos meses vão ter cada ano? Vamos discutir isso aqui. Então, quando você convida o outro lado, né, para isso, tirando o valor da mesa, porque essa questão do valor da causa, pessoal, eu acho assim, advogado de reclamante tem que tomar muito cuidado com isso, porque é um ponto de vulnerabilidade enorme, na linha do que o Felipe falou, é isso mesmo. E o pior é que muitas vezes os advogados de reclamados, eles sequer fazem a apuração de quanto efetivamente a causa valeria, né? Mas ele vai desconstruindo. Então, ou seja, e aí aquilo que eu digo sempre para vocês estão proibidos, como advogado de reclamante, de ir para uma audiência de conciliação sem saber quanto vale cada pedido, independente do que está como valor da causa. Esquece. Você pode botar qualquer valor na hora de fazer a petição inicial, você bota o que você quiser, mas na hora de ir para a audiência de conciliação, se o valor está batendo, como o Felipe falou, pedir para uma conta, ok, mas se não, mais do que, assim, duas coisas, Felipe. Primeiro, você vai tirar o valor da mesa e vai discutir o critério. Segundo, se tiver que falar em valor, o que você vai fazer? Você não vai colocar o valor na mesa, você vai mostrar, e aí você precisa ter feito também esse dever de casa antes, você vai mostrar como se chegou naquele valor. E se você está pelo reclamado e vem o valor da causa que não faz sentido, o que você vai fazer? Você vai usar do teste de realidade. Você não vai dizer, ô idiota, esse valor que você está colocando aí não faz o menor sentido. Você não vai fazer isso, de jeito nenhum. Né? Você vai, com todo cuidado, usando e abusando de autocríticos, você vai fazer o seu ex-adverso perceber que tem um problema ali, né? E mais, você não vai desafiar o cara. Vamos fazer o cálculo aqui junto comigo? Não, você não vai jogar ele no buraco, você não vai botar ele na parede, você vai mostrar que tem um problema ali com todo cuidado, né? Provocando que ele chegue a essa conclusão sem jogar isso na cara dele, né? Então, tomem muito cuidado com isso, né? Com essa questão do valor. Mas a grande provocação é essa, né? Assim, tira o valor da mesa. Muitas vezes, esse jogo do debate em torno dos valores é o que vai quebrar as pernas. Beleza, pessoal? Sim. O valor de 25 mil realmente é muito abaixo. O valor da causa é 612, a gente já tem vários processos contra essa mesma empresa. Esse valor realmente é muito longe. A gente prefere seguir. Não, excelência. Ó, o que ela podia fazer? Esse valor realmente é muito longe. Doutor, teria como o senhor me esclarecer como é que o senhor chegou nos 20 mil? Quando você faz isso, você já está convidando o ex-adverso para jogar o jogo da negociação baseada em critérios. Porque eu fiz um levantamento, se ela fez o dever de casa, eu fiz um levantamento aqui, independente do valor da causa que eu estou colocando, tá? Eu estou considerando, e aí vai, apresenta as premissas da proposta, qual é a proposta e por que essa proposta é boa para o reclamado. Mas vamos lá. A gente prefere seguir. Não, excelência. Excelência realmente o reclamante não pretende fazer acordo, mas caso a empresa pague 450 mil, Pessoal, acredito que ele aceita. em termos de ganhar a boa vontade do magistrado, isso aqui contribui? Não. Não. É o valor, mas 450 fica muito distante. Ele tinha que ter algo feito para produzir, ter os documentos resultados. Ele alega demissão, desejo da causa, mas na verdade foi pedida demissão, ele abandono de emprego. Então, nesse caso, 450 a gente não chega. Não, e um abandono de emprego provavelmente mequetrefe, mas que está vindo para desconstruir, e é uma armadilha para ela cair, né? Ainda que não. Mas vamos lá. Eu acho que você também não passa, não. Aí o juiz já bota lá um 100 na mesa, totalmente jogo de barganha. De onde 100, amigo? Você tirou? De onde você tirou esse 100? Provavelmente nem o juiz fez a quantificação da causa de pedir. Também nem pela parte reclamante teria possibilidade nesse valor. Realmente já temos muitos processos contra essa empresa, esse valor está bem abaixo do que vem sendo as condenações.
Não, e assim, quando... Tem uma ex-aluna que ela passou por uma situação parecida com essa, em que ela trouxe, fez dever de casa bonitinho, ela estava reclamado, e aí o advogado do reclamante veio com essa história de outras condenações. Ela, não sei. Aí eu ponderei com ela, olha, quando o advogado do reclamante fala de outras condenações, ele está te dando a oportunidade de você convidar ele para entrar num debate de uma negociação baseada em critérios. Ah, doutor, que condenação foi essa? Vamos comparar esse caso, mas é óbvio, né, que ela precisa ter feito o dever de casa. Vamos comparar esse caso aqui com esse aqui, a situação desse reclamante com esse. Vamos ver como é que foi esse cálculo. E aí você está discutindo o quê? O critério. Essa é a ideia. Alguma consideração, pessoal? Deixa eu... Doutor, eu gostaria de fazer como uma pergunta, na verdade. Vamos lá. Com base no que até o doutor Felipe mencionou sobre quando você ajuiza a ação já com a liquidação. Em todas as minhas ações eu mesma faço o cálculo e isso me dá uma margem para saber fundamentar na audiência sobre cada pedido. O que eu gostaria de saber, assim, uma dica do senhor. Toda vez que a gente fala, argumentando, tentando explicar sobre cada pedido, a parte reclamada fala que eu estou adentrando ao mérito e que na audiência de conciliação não é para adentrar ao mérito. Aí eu volto, explico que aquilo é, na verdade, uma argumentação, uma fundamentação de como eu cheguei em cada pedido e valor. Só que parece que afasta a empresa, assim, a gente percebe que afasta aquela possibilidade de um acordo. Parece que cria um muro quando você fala sobre a liquidação. Não sei se é porque talvez o outro advogado não saiba falar sobre o cálculo e isso deixou ele acuado, ou se realmente não é interessante falar sobre cada ponto com seu valor e argumentar sobre fundamentando. Não, primeiro, excelente pergunta. Primeiro, voltando à brincadeira que eu fiz, né, até com a imagem, é natural que venha esse tipo de colocação como se não pudesse discutir o mérito ali, né? Mas, né, o argumento que você vai usar para neutralizar isso é a ideia de que, assim, você só tem como encontrar um acordo que faça sentido para os dois lados se você discutir o mérito, mas não o mérito no sentido de quem está certo ou quem está errado, mas o mérito no sentido de que quais são as chances de que cada pedido seja acolhido ou não. Então, ou seja, não tem como você discutir um acordo sem olhar para isso. O que pode acontecer no processo? O acordo é fruto sempre de uma percepção de uma decisão estratégica pensando no futuro. Então, não tem como fugir disso. Obviamente, se você não vai, né, assim, se você vai fazer um jogo nessa linha da negociação baseada em critérios. Segundo, essa questão dos cálculos é algo, na minha opinião, que, de fato, você precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque se o seu ex-adverso não tem segurança em termos de demonstração de cálculos e você pressiona muito ele, no fundo, você está jogando ele no buraco e ninguém vai fazer um acordo, né? Assim, ele vai resistir de toda forma, né? Então você precisa ter cuidado para não virar essa coisa do desafio ao ex-adverso para saber se ele tem segurança em demonstrar o cálculo ou não. Eu acho que o ideal é que você, antes da audiência, mais do que definir um valor como meta e alinhar isso com o seu cliente, é definir como você chegou naquele valor, de modo a ter condições de demonstrar por que aquele valor faz sentido. E mais, eu acho ideal até, como eu disse, tirar o valor da mesa. Então assim, obviamente que se você não vai jogar um jogo de barganha, mas eu acho que você está no caminho certo. Esse é o básico do dever de casa. Mas você não vai fazer da audiência de conciliação um momento para você ficar argumentando em cima da causa de pedido, os pedidos que você está postulando. Você vai argumentar em cima da proposta de acordo que você está colocando na mesa. Então, do tipo, olha, eu estou levando em conta aqui, quanto ao pedido tal, então, por exemplo, uma rescisão, você está alegando uma rescisão direta e tem lá um depósito não recolhido. Bem, a minha situação aqui quanto à rescisão indireta é uma situação processual razoavelmente confortável, porque eu tenho aqui um depósito. Eu não estou entrando na discussão aqui do processo, não estou antecipando sentença. Mas veja só, eu estou sustentando a rescisão indireta e tem um depósito que não foi feito do FGTS. E a jurisprudência do TST é pacífica nesse sentido. Então, eu não tenho como deixar de fora dessa proposta de acordo as verbas decisórias da rescisão indireta, e por isso que eu estou levando em conta. Agora, eu estou deixando de fora as horas extras, porque eu tenho uma fragilidade maior e uma dificuldade, reconheço que tem uma dificuldade maior de demonstrar as horas extras, mas a rescisão direta eu não estou deixando de fora. Faz sentido até aqui, doutor, a gente considerar a minha tese quanto à extinção do contrato de trabalho e a sua tese quanto ao horário de trabalho? Por exemplo, sem falar em valor. Beleza? Então, assim, negociação em cima de valores, nessa coisa do valor da causa, né? Então, assim,
muito cuidado com essa história do valor da causa, estando pelo reclamante ou estando pelo reclamado, né? E aí, assim, na minha visão, houve uma postura de intransigência, né? Quer dizer, a advogada do... Pessoal, se essa advogada do reclamante desse caso pegasse esse protocolo, ela não podia dar um baile nessa audiência e levar o juiz junto com ela, ao invés de adotar essa postura que ela acabou adotando, né? E ainda ela deu a chance, a advogada da reclamada, na minha opinião, ela começou a ir por esse caminho de desconstrução da imagem do reclamante, mas eu acho que, em alguma medida, ela foi feliz quando jogou essa coisa do valor, dos 450 mil, né? E por que ela fez isso? Porque a outra advogada reclamante manteve esse jogo aí no campo da barganha de valores, né? Deu a chance para ela fazer isso. E aí o juiz entra nesse jogo ainda trazendo 100 mil reais, né? A advogada da reclamada chegou a tentar argumentar, né, um pouco, né, mas eu acho que assim, foi uma argumentação muito, muito fraca e muito mais na linha, né, da tentativa de desconstrução do reclamante. Né, esse argumento, quando ela fala de outras condenações, ela está abrindo uma guarda, né, para vir, né, uma contra-argumentação do outro lado, porque assim, como assim outras condenações? Quais eram os parâmetros dessas outras condenações? Você está trazendo ele aqui para a mesa como referência, né? E o magistrado acabou entrando nesse jogo também, né, apresentando a proposta dele, né? Essas foram as considerações que eu levantei. Alguém tem alguma consideração adicional sobre esse último vídeo? Podemos ir? Está acabando, viu, pessoal? Eu gostaria de ouvir a proposta da reclamante. Doutora, quer uma proposta? Ó, tá vendo? O advogado reclamado tentou inverter, né? A apresentação da proposta. Aí entramos naquela questão, quem faz a primeira proposta? Vamos lá. Doutor, o valor que o reclamante pretende receber está na inicial. Se vocês trouxerem algum valor, eu posso analisar. E aí, pessoal? Isso é a resposta? Faz sentido? Faz, né? Mas a pergunta é, né? Naquela coisa, né? De pensando, vamos imaginar que esse aqui não era ser justo, que era o juiz, né? E outra coisa, não subestimem os conciliadores do Sejusc, porque eles podem interagir com o magistrado e fazer a cabeça do magistrado, viu? Criar né, como é que fala? Um preconceito, né? É impossível, vai chegar no eu tenho como fazer proposta. Não é impossível, doutor. A questão do valor da causa é equivalente às ilegalidades sofridas pelo reclamante na empresa. Se vocês trouxerem algum valor para acordo, eu vou analisar. E aí, pessoal? Se não, tudo bem, vamos em frente. Sei. Tá bem abaixo, mas ele informou que ele aceitaria 100 mil, caso a empresa proponha. Beleza, pessoal? E aí, considerações? Alguma consideração sobre esse aí? Né, assim, o que eu anotei, né? Primeiro, assim, o advogado fez essa jogada para inverter o papel. Eu acho que, nesse caso, era indiferente, porque se era para fazer esse jogo de barganha, né? Agora, nessa inversão, se você está pelo reclamante, o que você tem que pensar? Se o advogado da reclamada vier fazer a inversão, como é que eu vou agir? Porque, a princípio, você se preparou para apresentar uma contraproposta. Então, né, tenha isso no radar, né? E aí, se você vai trabalhar naquela linha, né, assim, construindo a sua proposta e seguindo aquele roteiro, eu acho que é indiferente você ser o primeiro ou o segundo. Você vai apresentar primeiro, não tem problema. Você vai seguir o mesmo caminho. Por quê? Porque se você trabalhar dentro daquela sistemática, ancoragem para você não é um problema. Até porque você vai tirar o valor da mesa, né? Mas, enfim, né? Então, aqui o advogado fez essa inversão, o juiz... porque, às vezes, também o juiz pode ter e falar, não, o senhor apresenta a sua primeira proposta, né? Mas aqui o juiz deixou seguir, né? Ela trouxe a questão do valor da causa, né, que eu acho assim, uma péssima estratégia, principalmente porque, talvez, como a Luciana falou aqui agora, eu não sei qual é o domínio que ela tem e qual a segurança que ela teria para fazer a demonstração dos cálculos. Mas o problema é você falar em valor da causa ou abrir a guarda se você está pelo reclamante, né? Assim, o reclamado vir trazer essa questão do valor da causa e você não conseguir demonstrar aquilo, né? Então, eu acho que o ideal tudo depende da situação, mas muitas vezes o ideal é você tirar o valor da causa da mesa. Não, esquece o valor da causa. Vamos discutir aqui um acordo que faz sentido, né? Mas você também, em alguma medida, tem que estar pronto, ainda que o seu valor da causa você fez de qualquer jeito, mas de modo que se preparou para ir para a audiência de conciliação, sabendo quanto vale cada pedido, aí também quando o reclamado vem desconstruindo o valor da causa, você endossa, entra no jogo e fala, não, mas tá certo. De fato, eu fiz um levantamento, estou com um levantamento aqui de quanto vale cada pedido.
e aí, né, segue o seu caminho, né? Não, vamos dizer, ele tentou desconstruir o valor da causa, mas você falou, não, você está certo, realmente tem um problema aí no valor da causa. Mas eu trouxe os cálculos aqui de quanto vale cada pedido, vamos conversar em cima deles? Aí, só para a gente terminar, pessoal, né, até porque o tempo está avançando, o que eu ia mostrar aqui é o seguinte, né, assim, esse aqui, para mim, né, principalmente para quem advoga para reclamada, Se ela tiver né, um valor em mente aí, porque se a gente for ficar apresentando valor, acho melhor a senhora falar o valor que a senhora tem em mente. Que a empresa poderia pagar para a gente finalizar isso aqui? Não tem proposta. Então, vamos seguir. Considerando o valor da causa, não tem proposta. O valor da causa é 204 mil. Quando chegar com esse processo, não tem proposta. Não foi na primeira audiência que tinha não proposta, não. Foi de 4.500. 4.500, exatamente. Como eles não têm a proposta, não conseguem fazer. Não, isso não me mandaram nada. Doutores, haveria não me possibilidade mandaram de nada. composição? Excelência, tendo em vista a falta de comprovação, né, do vínculo empregatício, nós não temos composição, não temos valor. Pessoal, o que eu quero chamar a atenção aqui, né, para quem está pelo reclamando, né, pessoal? Não faz isso, não. Tem proposta de acordo? Não, não tem proposta de acordo. Assim, bota na cabeça, tudo tem que ter uma justificativa. Olha, Excelência, no momento, pela análise que fizemos, nós tivemos uma grande dificuldade em construir uma proposta de acordo e, nesse momento, nós não temos uma proposta por conta disso. Mas pode ter certeza que vamos estar avaliando outras possibilidades e mais na frente, depois que vier a réplica, a gente vai reavaliar isso. Pronto, pessoal. Custa falar isso? Né? Ao invés de dizer essa porta na cara do juiz, não tem proposta. Pessoal, aqui é o seguinte, vocês estão com material aí, né? Eu não vou aí, depois vocês fazem individualmente, como dever de casa. Isso aqui seria um exercício para você estar apresentando uma proposta de acordo. Aí, vamos dizer, a proposta de gabarito já está no material, né? Uma sugestão de texto que você poderia adotar. Né? Essa aqui seria, né, dirigida ao reclamado. Aí, acabou que avançou muito o horário, né? Eu ia fazer, né? Vamos dizer, eu ia ler e discutir isso aqui com vocês, mas depois vocês dão uma olhada. E tem um outro exercício, que aqui não tem um gabarito, mas aí depois eu mando, né? Quer dizer, o ideal era que vocês fizessem, se quiser fazer, me mandar por vídeo. Mas aqui seria a do reclamante, né? O reclamante apresentando a proposta com essas características. Então, era isso, né? Que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu vou depois deixar essa aula lá na plataforma, mas é mais ou menos esse o tema, né, que é tratado lá na aula 6, né, mas sem, né, não tem esses vídeos, né? Enfim, né, espero que tenha sido útil e que vocês, né, sigam essa estrutura aí na hora de apresentar as contrapropostas e propostas de acordo. Pode ter certeza que vocês não têm nada a perder, né? Assim, vocês só têm a ganhar, vocês e os clientes de vocês. Beleza?